Olá, meus amados, esse é o último vídeo onde nós estaremos finalizando aquele estudo a respeito de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4, tá bom? Quando Paulo mostrou aos amados irmãos de Corinto o motivo do sofrimento de muitos irmãos dentro de muitas igrejas, o que está acontecendo hoje também, né? Paulo fala a respeito de um outro Jesus, de um outro Espírito e de um outro Evangelho também. No primeiro vídeo, nós mostramos aos irmãos aquele outro Jesus, que era Jesus de Nazaré, tá bom? Pertencemos ao outro, né? Ao Cristo ressuscitado. Falamos também a respeito de outro Espírito, que não é o Espírito Santo de Deus, mas espíritos enganadores, que está em muitos ministérios aí, em muitas igrejas, tá bom? Então os irmãos tomem cuidado, fiquem atentos aí, tá bom, queridos? Agora vamos falar a respeito de outro evangelho. Mas que outro evangelho, irmão? Tem outro evangelho? Sim, o que eles estão pregando aí dentro de muitos ministérios aí. Que outro evangelho? O evangelho da circuncisão, que não é para nós. O evangelho da circuncisão foi Jesus que pregou. Foi os seus discípulos que pregaram, tá bom? Para o povo judeu. Aquele evangelho da circuncisão nada tem a ver conosco. A palavra é muito clara que Jesus, ele foi ministro da circuncisão. Ele pregava o evangelho da circuncisão, tá bom? E para nós, irmão, é o evangelho da incircuncisão, que eles não estão pregando aí. O evangelho da incircuncisão foi revelado ao apóstolo Paulo, foi revelado por Jesus, o Cristo ressuscitado, ao apóstolo Paulo, tá bom? E eles não pregam, eles não mostram. Este evangelho, meus amados, que eles deveriam estar pregando para nós, é o evangelho da graça. Vê se eles pregam aí. Não pregam. Gálatas capítulo 1, versículos 6 ao 9, está muito claro que eles estão pregando outro evangelho, que não é o evangelho da graça. Então, Paulo chega a dizer assim, que se alguém vier pregando aí, né, que alguém vier pregando, anunciando aí um outro evangelho, a qual nós não temos pregado, ainda que seja um anjo que venha do céu e pregue para vocês um outro evangelho, para vocês não receberem. Não é para receber, porque é um evangelho anátema, é um evangelho maldito, tá bom, queridos? Então Paulo fala, ainda que eu, Paulo, né, ainda que Paulo, Timóteo, quem mais? Silvano, Áquila, Priscila, quem mais? Silas, Barnabé, Tito, venha pregar para vocês um outro evangelho, que não seja o evangelho que Paulo já tinha anunciado, ou seja, o evangelho da graça, para eles não receberem, para ninguém receber. E é o que está acontecendo aí. Que evangelho é esse aí que eles estão pregando? Um evangelho misturado com dízimo, tá aí. O evangelho da graça misturado com dízimo, misturado com jejum, com batismo nas águas, um evangelho misturado com subir monte. Ué, que evangelho da graça é esse? Subir monte, evangelho com sacerdotes, com pagar preço, com sacrifício, com campanhas, com votos. Isso é evangelho da graça? Aonde que isso é evangelho da graça? Apresentação de criança, buscar a Deus, ser submisso a homens, né, sacerdotes, buscar a Deus no templo. Ué, que evangelho da graça é esse aí? Isso nunca foi evangelho da graça, meus amados. Sem contar também com pastores aí usando mezuzá, usando talite, usando quipá, né, tocando chofar dentro de muitas igrejas. Tá tudo errado, meus amados. Isso nunca foi evangelho. Onde já se viu a Arca da Aliança em cima de púlpito aí, em cima daqueles chamados altares. Isso nunca foi evangelho. Isso nunca foi evangelho da graça. Eles estão, na verdade, judaizando o povo. Estão fazendo do povo prosélitos. Tá bom, queridos? Isso nunca foi evangelho da graça. Cuidado com esse evangelho que está sendo pregado aí dentro de muitos ministérios. Tomem cuidado. Então é isso que Paulo fala. Cuidado.
que eles estão pregando outro Jesus, outro Espírito e também outro Evangelho, que não é o Evangelho da graça. Nunca foi o Evangelho da graça. Tá bom, meus amados? Isso é para quem quer crescer, é para quem quer conhecimento, é para quem quer avançar na graça e no conhecimento. Agora, quem quer continuar no engano, continue, tá bom? Continue lá em Jesus de Nazaré, continue dando ouvido para outros espíritos que estão por aí, e continue também lá com aquele evangelho da circuncisão, tá bom? O que nós pregamos é o evangelho da graça, para que os irmãos não venham a ocorrer em sofrimento, tá bom, queridos? É isso aí. Muito obrigado aí, agradeço aí, tá? Pela tua atenção, e sigamos juntos aí na graça. Vamos avançar, né? Na graça e no conhecimento. Graça e paz, queridos. É isso aí. Fique firme no evangelho da graça e não nesses evangelhos que está sendo pregado aí, mesclado com lei. Isso aí nunca foi evangelho da graça, tá bom? Graça e paz.